Isso, está conectado com a gente via Zoom e vai falar conosco durante os próximos minutos aí. Nós vamos até mais ou menos 12h15, 12h20 aqui. Então, por favor, fique conectado, porque ainda tem coisa boa para você aprender, tá bom? Professor Derson Lopes Júnior, ele possui doutorado em administração pela Unicamp, especialização em finanças e graduações em administração, ciências contábeis e teologia. E além de professor, ele é autor e consultor e palestrante nas áreas de liderança, produtividade, gerenciamento de projetos, espiritualidade e voluntariado. Ele atua como coordenador geral de pós-graduação, pesquisa e extensão IAD da FAAMA. Já está conectado com a gente, Derson, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, muito bom estar com vocês, é um prazer estar aqui na PAC, estar participando desse evento tão importante que é o CERV. Quero agradecer ao pastor Jair pelo convite e a oportunidade de estar com vocês. Legal. Bom, como eu falei aqui, Derson, a gente aprendeu muita coisa aqui e a gente quer aprender agora a colocar em prática para cumprir verdadeiramente a missão que Deus deixou para a gente, né? Que Jesus nos deixou. Então, por favor, compartilhe os teus conhecimentos com a gente. Você tem aí os próximos minutos para trazer esse conhecimento para a gente, tá bom? Muito obrigado. Esse é sempre um dos grandes desafios que a gente enfrenta, porque quando nós falamos sobre as ideias que nós temos, os projetos, tantas diferentes insights que você teve nesses 3 dias, sobre ideias que você pode implantar aí na sua igreja, na sua comunidade. Só que muitas vezes nós estamos munidos apenas da nossa boa vontade, das nossas intenções, das boas ideias, e aí acabamos fracassando em implantar aquilo que nós queremos. Embora as ideias sejam fundamentais, embora a gente precise ter criatividade, embora nós tenhamos que buscar o poder de Deus, Deus trabalha através do nosso planejamento. Então, nós precisamos aprender a desenvolver algumas habilidades que nos conduzam a alcançar o sucesso daquilo que nós estamos procurando. Eu quero compartilhar com vocês algumas ideias sobre como nós podemos fazer isso acontecer e desenvolver de maneira adequada os nossos projetos. Parece que agora liberou aqui, não estava liberando a minha tela para nós compartilharmos. Vamos falar um pouquinho, então, desses projetos, nosso foco aqui, especificamente os projetos sociais, e como nós podemos impactar as nossas comunidades com as ideias. Não importa as ideias que você tenha, que você desenvolveu, você precisa planejar como gerenciar essas atividades de maneira adequada. Por que nós temos que planejar os nossos projetos? Por que é tão importante fazer isso? Primeiro, para medir os resultados. Quando você tem um planejamento claro daquilo que você quer executar, daquilo que você está buscando, você sabe quais são as metas que você está perseguindo e você pode analisar junto com a sua comunidade se você está ou não alcançando resultados. Nós, muitas vezes, temos um engano que nós carregamos na nossa mente de achar que por fazer as coisas para Deus, trabalhar na comunidade para Deus, nós não devemos nos preocupar com resultados. Mas isso é um engano. Em vários momentos na Bíblia, nos livros de Ellen White, nós encontramos a preocupação que Deus tem com os resultados que nós alcançamos a partir das bênçãos que Ele nos concede. Se você dedicar um tempo para estudar o livro Serviço Cristão, se você dedicar um tempo para ler o livro Lições de Neemias, os 2 de Ellen White, e outros textos importantes que ela tem em diferentes livros, você vai perceber que Deus tem, sim, uma preocupação com os resultados. E se nós queremos alcançar a comunidade, se nós queremos desenvolver as pessoas, temos que ter um foco claro e medir para onde estamos caminhando. Segunda coisa importante que o planejamento nos ajuda, otimizar os recursos. Nós não temos recursos ilimitados na igreja, nós vivemos com os recursos que nós recebemos da comunidade, as ofertas, os irmãos que envolvem, às vezes recebemos auxílios por parte do campo, da associação, mas esses recursos, eles são limitados. E nós temos uma quantidade praticamente ilimitada de necessidades que nós temos que atender. Por isso, quando nós planejamos adequadamente e fazemos os planos corretos, nós conseguimos utilizar bem os recursos financeiros que nós temos da maneira mais racional, mais otimizada e, claro, com o nosso foco principal, que é contribuir com a missão. É importante lembrar que recursos não são apenas financeiros. Temos recursos tecnológicos, recursos humanos,
e nós precisamos aprender a otimizar a utilização desses recursos. Terceiro ponto importante que nós temos que nos preocupar com o planejamento é ter um foco nas prioridades. Então, nós precisamos saber o que vem primeiro. Não dá para atender tudo que nós temos diante de nós. Não dá para atender todas as necessidades da comunidade. Não dá para atender todos os planos e sonhos da igreja. Então, precisamos escolher as principais prioridades e atuar nelas. E o quarto ponto da importância do planejamento é que nós temos que engajar a equipe. Não é fácil engajar pessoas. Você que é líder aí da sua comunidade, você sabe que muitas vezes a gente tem uma dificuldade grande de ter gente para trabalhar. Quando nós falamos do voluntariado na igreja, tem gente que não se interessa, tem gente que começa e depois abandona. E quando você não tem um planejamento claro, é ainda mais difícil que você consiga ter as pessoas com você para que você consiga executar os seus projetos. Então, quando você demonstra para essas pessoas claramente para onde você está indo, quais seus objetivos propostos, você consegue engajar com mais facilidade. Até porque as pessoas entendem como elas podem contribuir para esse projeto. Como que a gente desenvolve basicamente esse plano? Primeira etapa é um diagnóstico, ou seja, você tem que determinar exatamente onde você está. Não importa qual é a ideia que você quer implantar, se você quer ter um novo projeto na sua igreja, se você quer desenvolver algo lá na sua comunidade, um programa. Seu primeiro passo é, qual é o nosso estado atual nessa situação? O que nós temos hoje? Ok. Segundo passo, onde nós queremos chegar? Qual que é a nossa visão sobre isso? O que nós queremos impactar? Depois de um determinado período, o que nós queremos ver nessa comunidade? O que nós gostaríamos de apurar? Que tipo de resultados gostaríamos de alcançar? Que pessoas queremos impactar? Esse é o passo 2. E o terceiro passo, é estabelecer o caminho entre o passo 1 e o passo 2. Agora que eu sei exatamente onde eu estou e sei exatamente para onde eu quero ir, eu preciso estabelecer este caminho. Como sair desse ponto A e chegar no ponto B. Bom, vamos então falar de alguns tópicos que na hora de desenvolver esse caminho, esse ponto 3, nós temos que levar em consideração. Nós temos muitos itens que envolvem um projeto relacionado a uma comunidade. Os recursos financeiros, o tempo, o lugar, né, o espaço onde nós vamos trabalhar, equipamentos, seguros, que a gente envolve a comunidade, envolve outras pessoas. E eu gostaria de trazer para vocês alguns insights bem práticos sobre como se preocupar com cada um destes elementos. Primeiro, você precisa saber o local, definir exatamente qual é o local onde vai ser realizado o seu projeto e estabelecer uma parceria com alguma entidade daquela região. Então, se você está pensando em um projeto que vai impactar o seu bairro, que vai impactar talvez a comunidade mais próxima da sua igreja, até porque nós temos que lembrar que o princípio missional, que é o que rege a APAC, é a nossa preocupação em alcançar o perdido, em estar lá fora, buscar as pessoas lá. Nós não podemos ter uma igreja para atender apenas aos nossos anseios pessoais. Nós temos que alcançar o perdido. É essa a nossa principal intenção. Então, se você está buscando uma comunidade, você tem que ter parceria com essa comunidade. Pode ser a Associação Amigos de Bairro, pode ser a direção da escola pública que tem aí perto da sua igreja. Em alguns lugares, nós temos que tomar cuidado, até se não existem grupos que controlam aquela região, e você tem que estar atento com isso, porque faz parte da realidade das cidades, em algumas grandes cidades, e você precisa tomar cuidado, saber quem são e estar autorizado por essas pessoas a fazer esses projetos sociais. Então, alguns cuidados especiais. Conhecer intimamente a liderança local. Se você se aproximar da liderança dessa comunidade que você quer atingir e entender quais são as dificuldades deles, então você vai ter muito mais facilidade para implantar o seu projeto. Segundo cuidado, entenda quais são os interesses dessa comunidade, desse local. De repente, você está chegando com um curso Como Deixar de Fumar, mas o problema da comunidade é a família. De repente, chega um problema de família, mas o problema é que tem muitas pessoas que são viciadas em narcóticos. Ou naquele lugar você tem um grupo grande de crianças, adolescentes que estão fora da escola. Então, aí está um ponto importante. O projeto social que impacta a comunidade, ele não começa de dentro da igreja para fora. Ele começa lá de fora para dentro.
Então, antes de ter as ideias sensacionais que a gente acha que vai salvar a vida de todo mundo, eu preciso ir lá e perguntar para aquelas pessoas o que elas precisam, o que elas querem, o que elas estão buscando. Porque, lembrando que nós trabalhamos baseados no método Jesus, que primeiro nós temos que nos misturar com essas pessoas, e então atender às suas necessidades. Para isso, eu preciso ouvir essas necessidades e entender os interesses delas. E, lógico, precisamos entender qual é a infraestrutura local. Se você quer dar um curso, você tem que entender, será que tem salas disponíveis? Será que a escola pública pode abrir para nós, para poder termos treinamentos, cursos de saúde, ajudar as pessoas? Não é? Ou nós vamos fazer, o pastor Jair é cheio de ideias diferentes, aí ele promoveu várias ideias no outro campo que ele trabalhou na Leste, com o encontro PET, serviço para atender os cachorrinhos, etc. Ok, vamos fazer um encontro PET. Será que nós temos a estrutura necessária, o local, que tenha água, que tenha os equipamentos? Nós vamos atendimento dentário. Então, antes de você ir, você tem que saber se tem infraestrutura. Quando você se propõe a fazer um projeto, guarda isso na sua mente. Pior do que não fazer o projeto é fazer um projeto mal feito. Pior que não fazer o projeto é fazer um projeto mal feito. Se você vai lá e não tem infraestrutura, você vai criar uma barreira com aquelas pessoas, vai queimar o seu nome, o nome da igreja, e não vai conseguir alcançá-las. Terceiro item, nós temos que cuidar do orçamento. Infelizmente, nada se faz sem dinheiro no nosso mundo. Então, o orçamento, ele precisa levar em conta não somente ali o caixa local da igreja, que tem inúmeras coisas que tem que atender, mas também parcerias externas e contribuições extraordinárias. Então, você pode, de repente, num projeto social, ter parceria com o supermercado da região, você pode ter parceria com uma academia, pode ter parceria com uma escola particular, e essas entidades podem ter interesses envolvidos e, por isso, vão contribuir também para esse desenvolvimento. Além disso, você tem pessoas na igreja que têm recursos adicionais, além dos recursos que elas já dão naturalmente, devolvem o seu dízimo, a sua oferta, elas têm recursos que elas estão aguardando oportunidades para projetos que sejam impactantes e elas possam colocar esse dinheiro. Então, você precisa buscar essas pessoas e considerar esses recursos. Tome 2 cuidados importantes ao lidar com orçamento. Primeiro, promessas de valores. Eu conheço algumas entidades que iniciaram projetos bem grandes porque alguém prometeu que ia dar um dinheiro e esse dinheiro nunca veio. E essas entidades ficaram endividadas ou o projeto parou no meio, fica uma vergonha. Jesus disse, né? Antes de construir uma casa, tem que fazer a conta, ver se tem um dinheiro, senão você passa vergonha. É a mesma coisa, não conte com o dinheiro que está prometido, conte com o dinheiro que você tem. É porque as pessoas podem não entregar esse dinheiro. Não porque elas não queiram, pode ser que não seja nem má vontade. A pessoa teve um problema financeiro, quebrou, ficou endividada, ninguém sabe. A vida das pessoas também passa por mudanças. Então, você precisa se preocupar com esse detalhe. Não conte com o dinheiro que ainda não chegou. E o segundo cuidado muito importante em parcerias financeiras são questões políticas. Então, eu conheço alguns lugares que fizeram projetos, fizeram parcerias com vereadores, com deputados, depois vinha recursos financeiros que não podia prestar conta, depois tinha que voltar esse dinheiro. Então, a igreja não pode se envolver em questões políticas, tá? Nós temos aí na PAC o pastor Jimmy, que é o responsável de liberdade religiosa, você tem o pastor Jair. Antes de fechar uma parceria, converse com eles, procure se orientar se essa parceria com um determinado político é saudável para a igreja, se o dinheiro que vai ser fornecido é um dinheiro que está alocado corretamente para essa atividade, para você evitar problemas, tá? Cronograma. Então, depois que você tem o local, tem os recursos, você tem que ter uma quantidade de dias para a execução desse projeto. Quando que você vai executar, quais são os prazos que você vai ter, e aí você vai organizar o trabalho das pessoas dentro deste cronograma. Cuidado com alguns pontos, por exemplo, condições climáticas. Se você está planejando um projeto que precisa ser ao ar livre, você tem que analisar se não vai ter chuva naquele momento, se não vai inviabilizar o projeto. E se tiver chuva, o que nós podemos fazer? Então, faça uma análise dos riscos envolvidos com as condições climáticas para o projeto que você vai executar, se ele tem impacto. Se é um lugar fechado, ok, mas às vezes o lugar é fechado, mas as pessoas precisam se deslocar até esse local, e esse transporte é fácil, elas vêm a pé, elas vêm de carro, elas vêm de ônibus. Será que o clima vai atrapalhar? A rua de terra, a rua é asfaltada, se a rua é de terra,
se chover, ela tem um bom trânsito para as pessoas chegarem, impede. Outra coisa que tem que tomar cuidado, época de férias ou feriados. Às vezes aquela região, num feriado, ela fecha tudo, você não consegue ter acesso. Ou as pessoas têm o hábito de viajar, ou tem programas específicos ali para o feriado ou para as férias, como no litoral, por exemplo, que você tem programações na praia que envolvem a época do verão, e isso pode impactar o seu projeto, não é? E eu estava ajustando esse slide, acho que acabou sumindo aqui, mas eu tinha mais um tópico aqui no cronograma que você levar em consideração as questões da prefeitura. A prefeitura, às vezes, tem datas que permite horários que permite determinados projetos, outros horários não pode fazer. Às vezes, você precisa reservar com antecedência a rua que você vai utilizar, por exemplo, para um projeto. E aí você precisa fazer esse mapeamento do cronograma. Quanto tempo leva para sair essa liberação da prefeitura? Quanto tempo leva para eu entrar em contato com as pessoas que vão autorizar esse desenvolvimento? Com quem que eu tenho que falar? Às vezes, o trâmite do documento de liberação leva 30 dias, 60 dias, seu projeto é daqui a 15 dias, já não vai dar certo. Então, tem que considerar esse cronograma de maneira adequada. E o último tópico é o recrutamento. Então, se é verdade que a gente não faz nada sem recursos financeiros, também é verdade que nós não fazemos nada sem as pessoas. Porque são as pessoas que convidam as outras pessoas, são as pessoas que atuam no projeto, são as pessoas que vão somar para poder ajudar a trazer recursos financeiros. Então, você precisa ter uma conexão adequada com essas pessoas. Você precisa ter o recrutamento certo. E aí você tem que ter uma comunicação com elas. Como que você vai orientar essas pessoas, treinar essas pessoas? Lembre-se que voluntários mal treinados podem comprometer todo um projeto. É muito comum, infelizmente, que a igreja se engaje em projetos que ela não está acostumada a executar. Não estou falando daquilo que você faz todo dia e está acostumado, escola sabatina, programas da igreja, você sabe fazer isso. As pessoas estão ali há muitos anos e já têm uma noção. Agora você vai se engajar num projeto social maior, que impacta aquela comunidade, que impacta a rua, impacta a prefeitura, e você traz os voluntários sem treiná-los, eles podem trazer muitos problemas para você. Porque essa pessoa, não é porque ela tem má vontade, mas ela não sabe o que ela tem que fazer, ela não sabe como ela tem que abordar. E aí ela pode fazer mais mal do que bem. Então você precisa orientar essas pessoas, comunicar-se adequadamente com elas e treiná-las adequadamente para fazer esse trabalho. Aí nós temos 2 cuidados essenciais que nós precisamos carregar conosco. Tá? Primeiro, perfis adequados. Veja, cada atividade exige um tipo de perfil. A Bíblia diz que há uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, se você canta, então você vai ter o dom de cantar, vai cantar. Se o seu dom é planejar, você vai planejar. Se o seu dom é pregar. Agora, não coloque a pessoa com o dom errado na atividade errada. O cara é bom para pregar, você põe para cantar. Ele é bom para cantar, você põe para organizar. E aí você vai ter problemas sérios no seu projeto. Porque as pessoas, às vezes, até aceitam, porque elas entendem que tem que fazer aquilo, porque é da igreja, mas não vão fazer bem feito. Então, você precisa buscar os perfis adequados. E, outro cuidado, tenha diversidade e alinhamento de habilidades. Eu não posso ter numa equipe de trabalho do projeto todas as pessoas com as mesmas habilidades. Eu preciso ter uma multiplicidade de habilidades, porque essa multiplicidade que vai me ajudar a alcançar os meus objetivos. Eu preciso ter gente também jovem, preciso ter homens, mulheres, jovens, mais velhos, pessoas mais contemporâneas, pessoas mais conservadoras, e habilidades diferentes, de organização, lidar com dinheiro, de falar com as pessoas, de pregar, de cantar. Quanto mais diversidade você tiver no seu projeto, mais qualidade você vai ter. Sem dúvida nenhuma, os desafios são grandes, mas agora você está saindo desse projeto cheio de ideias, cheio de possibilidades, e é com você. Se você colocar em prática as ideias que você tem, se você buscar esses recursos adequados, se organizar de maneira adequada, você vai conseguir alcançar grandes resultados para Deus. Lembre-se que você sempre pode contar com a associação, buscar os líderes das áreas que você atua, porque eles têm uma série de recursos para te ajudar. Você não precisa trabalhar sozinho, mas faça o seu melhor para Deus e os resultados virão. Obrigado, pastor Jair, obrigado, APAC, pela oportunidade e desejo sucesso para vocês aí nesses desafios que vocês estão lançando para a igreja.